Que é sobre a vida das benzedeiras. Então, é sobre, né, a mulher gaúcha, a arte de curar. E aí eu entrevistei algumas mulheres em função de todo o histórico da mulher gaúcha ficar nas estâncias, enquanto os homens partiam para as guerras. O seu papel principal era ficar, né, fazendo as tarefas de cuidar, enfim, da casa, da própria estância, né? E também de rezar por eles, orar por eles e manejar algumas ervas, porque não tinha médicos próximos, então elas tinham também esse conhecimento. Algumas delas são, entrevistei 4 mulheres, tá? Elas são as mais procuradas dentro da minha região. Essa pesquisa eu aprofundei ela porque eu fiz na minha amostra para a fase regional, que fiz na minha cidade. Então aprofundei para as mais procuradas dentro da minha região. Elas benzem para cobreiro, para ar, dor de barriga, dor de cabeça, cura, a própria cura, né, de qualquer outro tipo de mal. Então, são mulheres muito acolhedoras, são mulheres que têm um conhecimento enorme, são mulheres que se criaram dentro da prática da benzedura, né? Então, por isso que eu tentei montar um altar para vocês terem um pouquinho da noção de como é a vida dessas mulheres. É uma simplicidade, é um trabalho de doação, né? De muito amor pelo próximo. Assim a gente pode dizer, porque é um trabalho voluntário, elas não cobram, então elas atendem o dia todo. Algumas não atendem em final de semana, por exemplo no domingo ou em algum feriado, por questão da sua própria fé, da sua própria crença. Então, uma delas, que é a mais procurada da região, e pode-se dizer que é procurada também por algumas pessoas do país, né? Ela vai ônibus, vai van, marca um horário para poder fazer o atendimento. Então, a população da 10ª região, e pode-se dizer do estado e país, tem uma crença muito grande, uma fé muito grande no poder dela. Porque como elas mesmas dizem, as 4 que eu entrevistei, não é algo que elas vão lá, eu quero ser benzedeira. É um dom. Elas nasceram com este dom. Elas acreditam, e eu também acredito enquanto pessoa, que realmente a energia delas é uma energia boa, é uma energia pura e uma energia de cura. Então, se a minha energia é essa, quando eu vou lá querendo receber o bem, querendo receber aquilo que eu procuro, com certeza eu vou conseguir alcançar. Porque tudo nessa vida, né, tudo no mundo é magnetismo e as coisas se atraem. Então, dessa forma é que se dá o processo de cura, se dá o processo de alívio, né, do bem-estar do ser humano. Então, essa aqui é a Dona Vera, ela mora no interior de Jaguari, ela é a mais procurada. Como eu falei, ela vai ônibus, né, pessoas de vários lugares, e ela conseguiu o dom, digamos assim, desde o momento do nascimento dela. Os pais já eram benzedores, né? A mãe era benzedeira, o pai também. Então ela cresceu, ela criou e ela foi se fazendo mulher desta forma, né? No meio das suas rezas, no meio da sua crença, dos seus pais. A Dona Maria, que é da minha cidade também, ela recebeu através de um sonho. Então também tem esta forma, né, do divino, vamos dizer assim, do divino se comunicar com o ser humano. Então ela recebeu desta forma, ela trabalha muito também, não cobram. A Dona Vera, ela recebe doações de alimentos e ela tem assim uma caixinha, não dá para botar numa caixinha, porque são muitos mantimentos que ela recebe. E ela faz essa doação para instituições de caridade, para pessoas que estão precisando. Então também é outra forma de doar-se e de utilizar esse dom para o bem-estar do outro, para aquele que mais precisa, né?
Vamos ver aqui, essa aqui é a Detoropi. Ela recebeu através de ensinamentos. Elas tinha aquela época, quando ela era um pouco mais jovem, aos 17 anos. Também tem um senhor, que ela não me falou o nome dele, mas o senhor passou os escritos para ela. Então, ela tem até hoje, e são papéis assim bem antigos, olha, vocês podem ver, né, que ela guarda com muito afeto, com muito carinho, com muito cuidado. Então ela já se mudou, enfim, e os papéis continuam ali, né, e ela está procurando alguém para passar. Tem outra senhora. Tem isso também, de passar este ensinamento, esta prática, para realmente aquela pessoa que tem o dom, né, que tenha interesse. Porque não adianta também eu querer aprender, né, e na hora de passar eu não ter uma boa energia para passar para a pessoa. Então, essas mulheres, eu penso assim que a gente tem que valorizar essa prática, porque elas estão desaparecendo. Elas mesmas falam, né, tá difícil da gente encontrar benzedeiras. Então a gente tem que ressaltar, porque falamos da crença do ser humano, falamos da cura, falamos do poder daquilo que a gente não vê, mas aquilo que a gente sente. Aquele amor, aquela doação, aquele afeto pelo próximo. E essas mulheres, heranças desde a guerra, né, desde sempre, que cuida do lar. Então a mulher sempre tem essa relação com o cuidado, com o carinho, com o afeto, e isso acaba que vai nos perpetuando pela vida. Então, penso eu, né, que essas mulheres têm que serem ressaltadas, têm que serem valorizadas, justamente por estar um pouquinho mais escasso, né? Então, trouxe sim algumas coisinhas que elas me ensinaram, algumas benzem somente com o rosário, outras já utilizam a brasa, a tesoura, a água, o alecrim, a ruda, tem a sua devoção a alguns santos também, e é tudo feito de forma muito simples. Elas recebem todo mundo com muito amor, com muito carinho, e a gente vê assim no contar da história delas, elas gostam, elas estão nesta vida realmente para ajudar o próximo. E a gente vai percebendo isso lá nos nossos antepassados, que era essa a função da mulher. A mulher não ia para a guerra, a mulher não, algumas, né, mas para cuidar dos soldados, por exemplo. Então sempre teve muito essa relação do cuidado. Eu não sei se vocês teriam alguma pergunta. Então, aprendi elas me mostrando. Então, essas mulheres, não, com elas já tinha me benzido, já conhecia, já, e eu tenho, o pessoal da minha família também participa, né, desse tipo de prática. Não? Então, eu sempre, desde criança, a minha mãe, a minha avó me levavam, né? Então essa prática ela já vem dentro da minha família há algum tempo. A minha avó, eu me lembro que às vezes eu tava, volto com dor de barriga, ela benzia minha barriga para passar a dor. Mas quando eu era pequena eu também era curiosa. É o quê? Pode ser, ou pode ser da sensação de relaxamento, né? Daquela questão de tu sentar ali, né? E aí tu tem que ter livrado dos maus pensamentos, ter livrado das más energias. E isso vai dando um relaxamento nas musculaturas e quando vê já tá bocejando. E também tem esta parte da crença, né? Do bocejo. Então, esta eu já fui, a Dona Vera já foi, a Dona Maria eu já fui. Essa aqui eu conheci ela durante a entrevista,
né? E essa aqui também. Então eu não tinha muito contato com elas, então com elas eu não havia me benzido ainda. Mas eu sempre, desde criança, eu sempre acreditei e acredito, porque nós, enquanto seres humanos, somos energia, né? Então tudo nesse mundo atrai coisas boas, atrai coisas negativas, e elas com certeza trabalham muito com isso. E é um trabalho assim, muito árduo, porque cansa, né? Demanda muita atenção, demanda muita emoção, muito sentimento delas. E isso a gente vê como realmente uma relação de cuidado, e que, volto a dizer, a gente tem que ressaltar esse trabalho delas, porque elas não cobram. A verdadeira benzedeira é aquela que não cobra, porque como elas recebem o dom de graça, vamos dizer assim, né? Então, de graça tu recebe, de graça tu darás. E é dessa forma que elas vão trabalhando. Os benzimentos eu não aprendi muita coisa, porque eu me detive mais na vida delas. Parabéns! Obrigada!